Olá, muito boa tarde. Meu nome é Edgar Elias da Veiga Garcia. Estou aqui para desenvolver o tema 2, que é o segundo texto oral de disciplina de literatura portuguesa 2. E nesse trabalho eu vou falar de um personagem e quando falo desse personagem, vou falar dele enquanto indivíduo e vou falar dele no contexto de desenvolvimento e também no contexto da civilização. A personagem que eu vou falar se chama Pedro e João, é um personagem do conto, um livro chamado O Escravo, e é um conto e é um texto romântico, ou seja, um romance, onde esse personagem, ao longo da história, ele apaixona por a senhora dele, mas para falar desse personagem, devo falar dele desde o início do conto, que é o seguinte: o João é um escravo, e ele se apaixona pela senhora dele, chamada Maria, e ele apaixona por ela, mas ao longo da história mostra que ele tenta prová-la de muitas formas. Por exemplo, no começo da história tem um pequeno excerto onde o João salva Maria de um inseto que tenta atacá-la, e ele, ao encostar na Maria para salvá-la daquele inseto, a Maria ficou um pouco ofendida porque um escravo não devia tocar numa senhora, a senhora dele. Mas ao longo da história, ao longo do texto, do conto, eles se aproximam e duas pessoas tornam-se mais íntimos, não ao ponto de se relacionarem como mulher e um homem, não vão ter relacionamentos amorosos, mas eles vão ser cúmplices, e sempre o João vai estar presente na vida da Maria. Mas também nesse livro, e para falar mesmo da personagem o João, tenho também que falar da personagem Luísa, que é outra personagem que é apaixonada pelo João. Mas só que o João não é apaixonado pela Luísa, mas sim pela Maria. E ao longo do texto, o romance ocorre da seguinte maneira: o João tenta provar e tenta mostrar para Maria o amor dele, e a Luísa tenta provar para o João o amor dele. Mas até o fim da história, do conto, nenhum dos três conseguem ficar com nenhum das pessoas que eles queiram ficar. Por exemplo, o João tenta provar a história dele, o amor dele para Luísa até o final do conto. E até o final, a Luísa, o João e a Maria despertam um tipo de interesse, um tipo de amor pelo João, mas não ao ponto de ficar com ele, porque o João acaba morrendo tentando salvar a Maria de um acontecimento. Então, o João, falando dele como indivíduo, ele era uma pessoa muito direta, e ele era cúmplice, ou seja, ele sempre foi uma pessoa amorosa e sempre mostrou um bom caráter, porque ele nunca aproveitou, por exemplo, o amor da Luísa para obter, por exemplo, para benefícios próprios. E ele sempre deixou claro que amava Maria, e como pessoa, como indivíduo, além de ser um escravo, ele era fiel à sua dona, que era Maria, fiel também aos seus companheiros escravos, fiel a Luísa, uma fidelidade, não fidelidade de que a Luísa queria, que era o amor dele, mas ele sempre foi um homem muito especial, sempre foi um homem que era dedicado e nunca aproveitou de nada para os benefícios próprios. O João, como indivíduo, então posso dizer que ele era um homem de princípios. Ele sempre mostrou ser um personagem muito mesmo compreensivo, porque
do começo ao fim da história, João posso dizer que nunca conseguiu nada do que ele queria de verdade. Não conseguiu o amor da Maria, não conseguiu a liberdade, mas ele foi sempre uma pessoa direta, uma pessoa humilde e uma pessoa de confiança. Mesmo quando os companheiros deles queriam, e teve parte do livro onde mostra que os companheiros deles, os escravos, queriam fazer uma rebelião para a fuga, mas ele não compactuava com isso. Não só pelo amor que tinha pela Maria, mas também por outros, e porque ele tinha outros princípios. Achava que aquela forma não é a forma certa de obter a liberdade. O João também, e no contexto de desenvolvimento, ele ao longo da história mostra que ele desenvolveu como pessoa, mas nunca foi por o caminho da maldade. Ele desenvolveu a sua personalidade, mas sempre para o bem. Por exemplo, ele sempre mostrou, por exemplo, do começo da história, onde ele tenta provar a amor da Luísa e salva ela do inseto, pela reação da Luísa, ele poderia nunca mais tentar salvar de nada, ou ficar um pouco ofendido porque a Luísa se ofendeu, mas ele sempre foi fiel a esse amor, ou seja, ele como indivíduo não foi por o caminho da maldade, mas sempre por o caminho do bem, do certo. E ele foi fiel a esse amor que ele tinha. Então, no contexto do desenvolvimento, ele era muito bom mesmo, como pessoa. E no contexto da civilização, e a comunidade, por exemplo, a civilização ele nunca foi beneficiado, posso dizer assim, pela civilização, porque ele nasceu como escravo e morreu como escravo. Mas ele nunca ficou com raiva, por exemplo, dos brancos ou das pessoas que o escravizavam. Ele sempre foi um homem muito simpático, muito fiel ao que ele era, que era o amor dele pela Maria e a amizade dele pela Luísa. Ele sempre foi um homem excêntrico, posso dizer assim. E mesmo a sociedade fazia de tudo para o derrubar, porque além de ser escravo também tinha outras coisas que o fazia, por exemplo, que o reprimia um pouco, mas ele nunca se deixou levar para o caminho do mal, ou nunca tomou outras decisões, ou nunca fez nada mesmo a sociedade fazendo de tudo para colocar num caminho diferente, ele, no contexto da civilização, ele sempre foi reto e humilde. Então, voltando ao princípio do tema, que era indivíduo, então podemos relacionar esses 3 pontos, que o João como indivíduo, o João no contexto do desenvolvimento e na civilização. Como indivíduo, ele foi uma pessoa, como eu já tinha dito antes no começo do vídeo, ele foi uma pessoa muito direta, ele foi uma pessoa, posso dizer, do bem. Ele, além de ser escravo, porque sabemos que sendo escravo, você pode se tornar uma pessoa violenta, revoltada por o que está acontecendo com a sua vida, mas ele nunca foi por esse caminho, mas sempre seguiu por o caminho direto e o caminho do bem. E o primeiro ponto, que é indivíduo, leva ao segundo ponto, desenvolvimento. Ele como indivíduo se desenvolveu, a sua personalidade desenvolvendo, ou a caminhar ao longo do tempo, no contexto do desenvolvimento, ele também nunca mudou a sua personalidade, nunca mudou a sua forma de ser ou de estar perante a Luísa, perante a Maria, perante as colegas e os escravos, ou outros acontecimentos também que aconteceram ao longo da história do romance, porque o João sempre ele sofreu muito, não só pelo amor não correspondido ou não conseguido, porque ele amava muito a Maria e nunca conseguiu obter o amor da Maria, ou conseguiu o que queria, que era ser um marido, ou para Maria ser a sua esposa. Ele nunca conseguiu isso,
Mas, só para vocês terem uma ideia do amor que ele tinha pela Maria, no fim do livro, ele deu a vida para salvar a Maria, para salvar a dona dele, o que muitos escravos não iriam fazer, porque a Maria era a senhora dele. Muitos escravos tinham ódio dos donos deles por escravizarem, por maltratarem eles, mas o João era o contrário de tudo isso. Ele amava a sua senhora, tinha respeito por ela, consideração. Para o João, Maria era como, posso dizer, uma deusa, porque ele não queria que nada o tocasse, nada o machucasse. Então, ele sempre foi uma pessoa que que fez de tudo para provar o amor e para que a Maria ficasse, para que ela não se machucasse com nada. Para você ter uma ideia, tem um pequeno excerto do livro em que um senhor também tenta provar o amor dele pela Maria. E o João, mesmo sabendo que não poderia concorrer com a outra personagem, ele mesmo assim não se deixou abater. Ele foi atrás do amor dele, provou de todas as formas e não deixou que o outro tomasse o amor ou tomasse a Maria. Mas para vocês entenderem melhor essa história, vocês têm que ler o livro, tem que entender. Eu só estou fazendo um pequeno excerto, um pequeno resumo da história, levando em conta esses três temas, ou esses três pontos, que é indivíduo, desenvolvimento e civilização. E eu escolhi a personagem João porque eu admirei e continuo admirando como ele era, não se deixou abater com tudo que aconteceu na vida dele. Ele não se revoltou com a vida, nem com a sua senhora. Ele sempre foi uma pessoa do bem e foi uma pessoa especial. Então eu admirei muito e por isso escolhi ele como a minha personagem preferida para falar dele. Também podemos comparar esse romance com outros romances que lemos durante esse semestre nas aulas. Lemos vários romances e li o Escravo, eu tomei como a personagem principal. Ele é a personagem principal, mas tomei como o meu modelo para fazer o trabalho, por admiração dele, por ele e pela pessoa que ele mostra ser no livro. Comparando ele também com outros textos, por exemplo, o texto Escravo com A Viagem na Minha Terra, que é um livro de um autor chamado Almeida Garrett. Também temos indivíduos e muito especial nesse texto. Também temos histórias muito diferentes, com indivíduos diferentes, mas contos que valem a pena ler, contos que valem a pena entender e falar dele. Por exemplo, na Almeida Garrett, a personagem que eu admiro muito, não tendo o mesmo respeito e mesma admiração que eu tenho pelo João, mas eu não admiro ele de uma forma especial, mas admiro o que ele fez ao longo da caminhada, o que ele passou. Por exemplo, o personagem Carlos, ele tem uma história também muito bom de saber. Por exemplo, a personagem Escravo, por exemplo, o personagem Carlos, por exemplo, para falar dele como indivíduo, ele passou, no contexto de indivíduo, ele era uma boa pessoa, e no contexto de desenvolvimento, ele passou de ser uma boa pessoa para uma pessoa má. Então, comparando esses dois personagens de textos diferentes, podemos perceber que pessoas podem mudar. O Carlos preferiu e decidiu mudar, mas o João não. Então, eu não tenho mais tempo para falar sobre as personagens. Para vocês compreenderem melhor os personagens, eu recomendo vocês a lerem esses dois livros, que é O Escravo e A Viagem na Minha Terra, Almeida Garrett. Eu recomendo vocês a lerem esses livros e desde já agradeço e peço que você veja e
entenda o que eu queria e mostrar aqui para vocês. Até já.